Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo agora pelo projeto Menos Sintomas. Esse projeto que tem como objetivo identificar os sintomas da ansiedade, tá? E hoje a gente vai falar sobre a síndrome do intestino irritável, tá? A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para tá melhorando, tá bom? Vamos lá então. O que é isso, né, gente? A síndrome do intestino irritável. Bom, é o seguinte, eu estava vendo, né, pesquisando mais a fundo, assim, sobre esse tema aqui, né, porque não é de toda a, vamos dizer, toda a minha área, isso daqui, tá? Ela abrange bastante, né, ela abrange um pouco da psicologia, tá bom? Ela tem uma parte da psicologia, ela tem uma parte também da medicina, tá? E também ela tem uma parte da nutrição. Então não é uma área totalmente da psicologia, tá bom? É mais de outras áreas, né? A gente pode falar, mas assim que ela pode ser mais de outras áreas esse tema do que da psicologia em si. Só que eu tenho que falar sobre isso com vocês, tá? Para estar alertando vocês sobre algumas coisas que pode estar trazendo, né? Pode estar elevando esse estado da síndrome do intestino irritável e aquilo lá pode estar atrapalhando a pessoa em si, né? Nos atrapalhando, de modo que o que atrapalha bastante essa síndrome é o estresse, tá bom? Então a gente vai falar sobre essa síndrome, só que eu não vou adentrar, tá? Eu não vou mergulhar muito assim nesse assunto, por causa que não é de toda o meu conhecimento, né? Não abrange especialmente a área da psicologia. Então a gente vai falar assim, de uma maneira superficial, só que a gente vai abordar mais a parte da psicologia, tá bom? Só para deixar bem claro isso aí. Oi, Elaine, boa noite, tudo bem? Reconectou. Deu uma caída aqui, já voltou já. Vamos lá, então. Falando assim de modo bem a grosso modo, tá, gente? Essa síndrome aqui, tá, que a gente vai falar, ela pode ser considerada assim como algumas pontadas, tá? Algumas dores abdominais. Ela pode ser identificada dessa maneira, tá bom? Então a gente tem que identificar muito se a gente tem essas pontadas mais de uma vez por semana, se são de intensa, né, duração ou de intensa dor. Então a gente já tem que abrir o olho nisso daí para estar prestando atenção se pode estar acontecendo isso, tá? Se a gente pode estar sentindo essas dores de uma maneira assim bem, vamos dizer, de uma maneira bem prolongada, tá bom? Então a gente já tem que abrir o olho e já prestar atenção se isso já está acontecendo, tá? Isso daí pode ser sentido também de várias maneiras, tá? A pessoa pode sentir diarreia, né? A pessoa pode sentir cólica também, tá? Então a cada pessoa pode sentir isso daí de um jeito, tá? Então vai de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, para a pessoa estar sentindo isso, tá bom? Então, a ansiedade, ela não é de recorrência, assim, tipo, ela não... essa doença não é de fundo emocional, porém, como eu disse para vocês, o estresse pode estar aumentando, tá? Pode estar atrapalhando ainda mais essa síndrome, tá? Por quê? Porque é o seguinte, quando o estresse está em alta intensidade, ele pode acelerar ainda mais o nosso sistema nervoso ou também agredir a flora intestinal. E com a flora intestinal agredida, ela pode facilitar que essa síndrome se desenvolva mais e mais, tá bom? Então, esse é o papel no estresse, tá? Ele prejudica dessa maneira a síndrome do intestino irritável, tá? Ele aumenta a proporção disso daí, tá bom? Por isso que é muito importante a gente ficar bem de olho no nosso estresse, tá ok? Vamos lá.
Então, o que que as pessoas, né, podem confundir, às vezes, essa síndrome do intestino irritável, né? Ela pode confundir com inchaço abdominal, sabe quando a pessoa, assim, sente que a barriga dela tá um pouquinho maior, de manhã, assim, tá muito... Ela tá muito meio que chupada para dentro, né? Uma coisa assim meio estranha, e chega no final do dia, ela tá parecendo um tambor, ela fica um pouco mais inchada. Então esse é o inchaço, né? A gente pode dizer que esse é o inchaço abdominal e a pessoa pode confundir com a síndrome e tá achando que isso é normal e não tá correndo atrás do médico para isso, tá? Mas isso pode ser comum, porém não é normal. A pessoa tem que ver mais a fundo o porquê que está acontecendo isso. Tanto isso como os estufamentos também. A pessoa pode achar que é normal se sentir estufado, tá? Se sentir assim depois de uma refeição. Então, de tanto ela achar isso normal, isso daí pode estar impedindo ela de estar vendo mais fundo se aquilo lá é normal mesmo, tá? Como é que eu disse, aquilo lá pode ser comum, porém pode ser que não seja normal. Então ela tem que estar vendo no médico, seria mais de perto, para estar vendo isso uma forma de investigar melhor o que está se passando no corpo dela, tá bom? E por que você deve investir nisso daí, né? Porque assim você pode estar evitando outras doenças, né? A pessoa assim que ela essa síndrome, né? Se ela for ver a fundo o que ela pode estar fazendo, né? O que pode estar depois a gente vai ver aqui, pode estar danificando ela. Pode ser que ela melhorando essa síndrome, ela melhore também o jeito de como ela se alimenta, tá? Também as preocupações dela, né? Porque ela pode estar sendo estressada por muitas preocupações e o que pode estar causando aquilo, também ela pode estar investigando a fundo. Então ela já melhora uma parte e ela pode melhorar a outra parte também da vida dela, tá bom? E também ela pode também ela tá pensando assim, nossa, algumas pessoas, né? A gente está discutindo aqui, algumas pessoas podem ter essa síndrome e essa síndrome aí tá atrapalhando ela achando que pode ir num lugar e passar mal, e indo nesse lugar aí ela fica muito ruim, né? Por causa que aí ela já olha, ela fica naquela desconfiança, ela olha para algum lugar para ver se tem um banheiro perto, porque ela tem vergonha de estar passando mal, de ficar com diarreia, né? De ficar com uma dor no estômago. Então ela já se precaver, ela não consegue curtir muito o momento, ela fica se precavendo, ela fica se adiantando as coisas que podem acontecer para ela não estar passando mal. Isso daí pode cortar muita oportunidade dela estar saindo, se divertindo. Então ela fica meio refém do intestino dela. E isso daí pode ser muito ruim para a pessoa. Então ela tem que ficar de olho nisso daí para estar cada vez mais sabendo o que pode ocorrer com ela, o que pode acontecer, tá bom? E se ela cuidar disso daí, a mente dela não fica sempre pensando, né, sobrecarregada. Nossa, será que eu vou passar mal? Nossa, será que vai acontecer isso com o meu estômago? Então ela já fica meio com o pé atrás para ir para esses lugares, tá? Então assim, ela pode ficar mais calma também. Quando ela está tratando do intestino dela, já sabe como fazer o tratamento, tá dando certo o tratamento, tá dando resultado, então ela já pode ficar mais calma com isso também, tá bom? Então, né, aqui, vamos agora para a parte de como você pode estar melhorando essa síndrome, né? Primeiro, você tem que ter o conhecimento, tá bom? De como essa doença tá te atrapalhando. Primeiro, você tem que se ver como um todo, tá? Ver assim, o que está fazendo de mal para você, essa síndrome, quais os sintomas que tá te atrapalhando muito, o que tá emperrando o seu dia a dia, o que tá realmente atrapalhando você, tá bom? Se tratando do estresse daí, qual situação que estressa você? Você sente alguma dor de barriga, algum incômodo quando você passa por um momento de estresse, tá? Você pode estar associando a isso também, tá bom?
E depois disso você pode estar vendo se, após essa situação estressante, você está sentindo alguma coisa, alguma dor abdominal, tá? Vamos lá. Você está passando também por alguma situação estressante, tá? Alguma coisa que é pontual, que está acontecendo no aqui e agora mesmo. Por exemplo, você está passando por algum problema em casa, na família, financeiro, né? Você já pontuou isso daí? Se você está passando por esse tipo de situação, e se esse tipo de situação está atrapalhando você, tá? É muito importante pensar nisso também, tá bom? Vamos lá. Se você sabe, né, que tem alguma coisa assim, que a sua ansiedade ou seu estresse está atrapalhando, você já viu se estão alguns tipos de pensamentos que podem estar atrapalhando você, que está fazendo você se sentir dessa maneira, se sentir um pouco mal com tudo isso, tá? Um pouco mais estressado ou estressada, um pouco mais ansioso ou ansiosa. Algum pensamento que está despertando isso daí em você e está despertando esse estresse e ansiedade, e desse modo ele está te dando alguma dor abdominal. Então, a gente tem que saber disso também, tá, gente? Porque vocês podem ver que a ansiedade ela trabalha bastante também com associação. Como a gente sabe, uma coisa pode puxar a outra na ansiedade, tá bom? Então a gente tem que ficar bem ligado nisso também, tá? Alimentação, agora a gente vai também, que como eu disse para vocês, ela pode estar ligado não só a uma parte, mas como várias partes, né, do nosso dia a dia também. E a gente pode também ver da nossa alimentação. Você já parou para estar vendo, estar pensando sobre a sua alimentação? Você está comendo comida de verdade, tá? Comida de verdade aqui eu vou usar até um exemplo que eu vi esses dias num canal, tá, gente? É de uma médica que falou. Ela falou assim, uma suposição, ela deu um exemplo bem simples do que pode ser comida de verdade. É assim, ó, é muito fácil fazer? Se for muito fácil fazer, é só pegar lá, esquentar ou colocar no micro-ondas. Não é comida de verdade, é comida enlatada, já é semi-pronta, já é com conservante, né? E esses são alguns perigos que podem estar fazendo mal para a nossa síndrome do intestino irritável, tá bom? Então, prefira comida de verdade. O que é de verdade? É aquela lá que você tem que tirar, né? Você tem que preparar, que dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que cozinhar. Isso daí pode ser considerado uma comida de verdade, tá bom? E o que não é comida de verdade é o outro ponto que a gente disse, que é o que já vem pronto, né? Que já vem enlatado, que já vem lá pronto para você já estar consumindo, né? Então, isso daí se você tem esse tipo de síndrome, é melhor estar evitando, tá bom? E você também consome muito esses outros alimentos, né? Qual que você consome mais? A comida pronta ou a comida enlatada, né? Você consome mais a comida que você tem um pouco de trabalhinho mais para fazer, ou você consome mais aquela comida que já é semi-pronta, que é só colocar ali para esquentar, ali no micro-ondas e já está pronto, né? Então, já é bom já você estar pensando nisso, tá bom? Vamos lá. E também os exercícios físicos, você pode estar ajudando muito você, tá? Nesse caso, o que ajuda bastante são os exercícios aeróbicos. O que são esses? Que mexem bastante com a respiração, né? Que aumenta os batimentos cardíacos. Esses daí podem ser considerados exercícios aeróbicos. Qual deles? Corrida, né? Caminhada, algo desse tipo assim, tá bom? Esse daí já é mais voltado para estar enfrentando esse tipo de síndrome, tá? Então, como vocês podem ver, tem várias coisas que vocês podem já estar fazendo, tá? Já estar verificando para estar enfrentando esse tipo de síndrome, para você já estar tendo alguma ideia de como e o que você pode estar fazendo, tá? Já pode estar colocando a mão na massa e já pensando com você que parte que essa síndrome está atrapalhando a sua vida e o que ela está fazendo que ela está atrapalhando assim a sua vida, tá bom? Mas Murilo, por onde eu devo começar, né? Como a gente disse, né, alguns minutos atrás,
você começa pensando naquilo que está te prejudicando mais. O que está prejudicando você dentro dessa síndrome? Né? O seu estômago está doendo bastante, né? Você está tendo bastante dor abdominal, está vindo em forma de quê? De cólica, está vindo em forma de diarreia, está vindo como isso daí, tá? Então, daí você identifica isso daí, já para estar meio centrado, para saber o que fazer. Depois você pode ir no médico especialista nesse assunto, que é o proctologista, tá bom, gente? Nesses casos assim, tá? Em todas as lives eu oriento vocês para estar indo no médico, para estar vendo se não é nada emocional, tá bom? Porque como eu sempre digo, às vezes nem tudo é físico e às vezes nem tudo é emocional. A gente tem que tomar um cuidado com esse de generalizar tudo, tá? A gente tem que ser uma balança, né? A gente tem que ver um lado e outro, tá bom? Às vezes um lado pesa mais, o outro lado pesa menos e vice-versa. E nesse ponto a gente vai no proctologista daí, se a gente vê que é uma coisa um pouco mais grave, que está incomodando a gente faz mais de uma semana direto, tá? Então é bom a gente estar indo nesse especialista, nesse tipo de especialista que cuida desse tipo de doença, tá? Aí ele faz os exames lá e vê tudo certinho com a pessoa, como que ela tá, se ela precisa de alguma intervenção, tá bom? Depois, talvez, se você ter necessidade ou ele mesmo encaminhar você, você pode também nutricionista, tá? Para estar vendo quais alimentos que estão agredindo assim o seu estômago, que estão fazendo com que essas dores aí da síndrome do intestino irritável estejam aumentando. Então é bom você também estar indo no nutricionista, tá? Para estar se informando uma maneira correta de estar se alimentando, para não estar agredindo assim tanto o seu intestino, tá? Ou para dar uma reformulada mesmo, uma dieta, tá? Para você estar seguindo isso daí, para estar dando um jeito nessa síndrome, tá? Para ver o que você pode estar fazendo, o que você pode estar comendo no caso, tá bom? E depois disso, de tudo, se você achar que tem um fundo emocional também, tá? Se achar que por causa da influência do estresse, da influência da sua ansiedade, que tudo isso está ocorrendo, né? Você vê assim, nossa, eu tô com muita responsabilidade, eu tô me estressando demais. Então, aí você já pode ir para um tratamento psicológico também, tá? Se tiver muito forte, assim, o psicólogo também pode estar encaminhando você, se houver necessidade, para um psiquiatra, tá? E para estar organizando todas essas razões, para você estar vendo a fundo o que você pode estar fazendo, tá bom? Vamos lá então, gente. Se vocês quiserem estar perguntando alguma coisa aí, vocês podem perguntar, porque agora a gente vai para a revisão dessa nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá ver o que a gente aprendeu, tá? A gente viu aqui, né, que a síndrome do intestino irritável, ela necessariamente não é assim, não é necessariamente um sintoma da ansiedade, porém a ansiedade e o estresse podem estar alterando e aumentando ela sim, tá bom? Ela pode estar fazendo isso com a gente, tá? Como assim? O estresse ele causa algumas alterações na nossa flora intestinal, né? E a flora intestinal ela pode estar agredindo, né? E subindo, aumentando essas dores da síndrome do intestino irritável. E também ela pode aumentar a intensidade do trabalho do sistema nervoso. Aí a gente fica mais nervoso, aí a gente solta mais adrenalina no corpo e vira uma bagunça dentro de nós mesmos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e estar bem de olho nesse nosso estresse, tá bom? Vamos lá. A gente tem que prestar também atenção nos inchaços abdominais, né? Dos estufamentos, para ver como que tá a nossa parte abdominal, se ela tá inchando depois que a gente come alguma coisa, se no começo do dia ela tá de um jeito, no final do dia ela tá de outro. E é importante estar de olho, muito, muito de olho nisso daí, tá bom? Vamos lá. Então, quando você tem conhecimento, né,
de tudo isso, você tem que pegar e pensar amplo, né? Você tem que abrir a mente para você tá colocando os pingos nos is, para estar vendo o que realmente pode estar acontecendo, o que está por trás dessas dores, tá? Se tratando do estresse, assim como a gente comentou, o que está trazendo de tão estressante para você no dia a dia, tá? Então você tem que dar uma investigada melhor em você mesmo para ver a fundo o que pode estar acontecendo, o que pode estar ocorrendo com você, tá bom? Você tem que perguntar se tem alguma situação estressante que você está pensando, tá? Se ela existe realmente, tá bom? Se ela tem só só chances de existir, né? Ou se ela realmente existe, você tem que colocar isso tudo na ponta do lápis, tá bom? Aí também a gente falou da alimentação. Você come comida de verdade ou você come sempre enlatado, esses alimentos fermentados, né? Essas coisas assim que já vêm semi-prontas e as pessoas nem, não tem nem cuidado, né? Cuidado não. Não precisa nem dar muita atenção acima para ela estar tendo aquele período de cozimento, né? Se é aquela coisa, como eu disse, né? Se colocou passar, esquentar, alguma coisa assim, foi bem fácil, quer dizer que aquele alimento não é uma comida de verdade. Se você teve um trabalhinho a mais para fazer, você teve que temperar você mesmo, você teve que pegar a mão na massa, então aquilo lá pode ser considerado uma comida de verdade, tá bom? E isso daqui depois eu falei para vocês estarem fazendo exercícios físicos, nesse caso, mais indicados os exercícios aeróbicos, tá? Que tem mais a ver com a respiração, com o aumento de fluxo sanguíneo, né? Que faz o nosso coração bater mais rápido. E uma boa para isso daí pode ser a caminhada, tá? Um exercício aeróbico simples e que é o mais simples, eu acho, de todos. Não sei, tá, gente? Também foge da minha área, mas a caminhada pode ser uma coisa bastante interessante para você estar enfrentando esses tipos de essa síndrome aí, tá bom? Por onde começar, a gente falou também que a gente pode começar tá vendo todo esse sintoma, da onde eles estão vindo, o que realmente, quais sintomas dessa síndrome tá fazendo mal pra gente. Depois a gente vai no proctologista, tá? Que é um médico que é especialista nesses tipos de síndromes, tá bom? E também, tá? Se necessário, eu acho que nesse caso sim, mas qualquer coisa pergunte para ele também, tá bom? Vai que ele faça um encaminhamento para você. E no nutricionista, para estar passando uma dieta mais saudável, que não agrida tanto assim essa síndrome e que mantenha um equilíbrio, tá, dentro de você. E no terceiro caso, que nem eu estava falando, né? Essa síndrome pode ser aumentada pelo estresse, tá bom? Ela não é causada pelo estresse, ela é aumentada pelo estresse. Então, se você está com muita dificuldade de lidar com o estresse, tá? Você pode começar a iniciar um tratamento psicológico. E se porventura, né, você vê que o psicólogo vê que precisa de uma atenção maior, ele pode estar encaminhando também para um psiquiatra, tá bom? Então é isso, tá, gente, que eu tinha para falar para vocês. Tchau e até mais. Oi, Lidiane, tudo bem? Desculpa aí que eu não vi. Qualquer exercício que eu faço acelera meus batimentos. Olha, aqui eu não vi, desculpa aí. Então, Lidiane, normalmente assim, os exercícios que a gente faz mesmo, tá? Aumenta mesmo o batimento cardíaco, tá bom? E por que acontece isso? Porque a gente começa a se mexer e a gente é um estado, né, natural do corpo. Qualquer exercício que a gente faz, isso daí pode estar aumentando os nossos batimentos cardíacos, tá bom? Eu não vou saber realmente explicar para você como que isso acontece, porque isso daqui foge um pouquinho da minha área, tá? Mas parece que isso daí tá assustando um pouco você, né? Não sei, pelo jeito que você falou, que você relatou aí, né? Qualquer exercício que eu faço acelera meus batimentos. Sim,
né? Isso daí é bem normal. Mas daí você tem que se perguntar, esses batimentos aí estão assustando você? Estão assustando você de que maneira, tá? Então, é muito importante você estar focando nisso daí também, tá bom? Porque qualquer exercício nosso vai realmente fazer com que esses batimentos aumentem, tá? Isso não é ruim, isso é natural para todo exercício físico. Agora, quando o nosso coração começa a bater descompassado de uma maneira que a gente está meio que sem controle e não está acontecendo alguma coisa assim que possa a gente não está fazendo exercício físico, aquilo lá começa a bater, então a gente pode estar como que eu posso dizer? A gente pode tá com um sintoma da ansiedade, que é ataque cardíaco no caso, tá? Que eu já falei já em outros vídeos aí, se quiser dar uma olhada aí pelo Instagram ou no YouTube, também tem bastante coisa que eu falei sobre ataque cardíaco, tá bom? Então pode ser que isso esteja preocupando você, não sei, tá? A Elaine, oi Elaine, boa noite, muito obrigado pela explicação. Imagina, Elaine, podendo aí a gente explica, tá? E nosso objetivo é fazer com que vocês tenham cada vez mais informações aí para ficar cada vez mais antenado em tudo, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, tá? Tchau e até mais.